Beleza, vamos lá, gravando. Bom, gravando. Bom, pessoal, então sejam bem-vindos à nossa aula de matemática discreta. Hoje nós vamos trabalhar com o assunto chamado funções, né? Assunto esse que, acredito eu, vocês já viram lá na pré-aula, né? Hoje nós vamos dar uma aprofundada, vamos ver alguns exemplos do assunto e vamos dar uma analisada em alguns pontos bem bacanas. Bom, tá chegando alguém aqui, Ana Paula. Seja bem-vinda, Ana Paula. Bom, e como é de praxe, nós vamos começar com o nosso Kahoot, né? O nosso quiz, beleza? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Começa aqui a apresentação. Uma janela. Vou ligar aqui o sonzinho do Kahoot, né? Para vocês. Gente, continuando aqui. Nosso Kahoot de hoje. Um momentinho. Vamos lá. Lá vai o link. Não esqueçam de registrar a presença de vocês, por favor, né? Registrem a presença de vocês. Débito já entrou aqui, o Bruno. Pronto. Débora, Débito, Francisco Bruno. Aí estão João Pedro. Irã. Vamos lá, mais alguém, mais alguém. Registre a presença de vocês no chat, por favor. Beleza, Carlos. Estou aguardando. Enquanto isso, a gente fica ouvindo essa musiquinha irritante. Ana Paula presente. Beleza. Tá faltando o Carlos Henrique e a Ana Paula, né? Para participar do quiz. Jailson acabou de chegar. Ah, meu Deus. Que é isso, né? O Carlos entrou. Pronto, tá faltando só quem? Agora, acho só a Ana Paula, né? Só falta quem? Bom, gente, vamos começar, né? Mas, Irã, só um comentáriozinho a respeito aqui do que o Irã acabou de colocar no chat. Não é que ele mostre que você que você não estudou, né? Então, ele mostra o que você deve estudar ainda, tá bom? O que eu acho bacana do Kahoot é que ele acaba funcionando como uma espécie de autoavaliação para vocês, certo? E eu acho que ontem nós tivemos reunião do colegiado e outros colegas também estão usando, né? Acho que foi a professora Lorena que falou que também está usando o Kahoot nas aulas dela, certo? Bem, vamos lá, né? Começar. Todos prontos? Bom, primeira questão. Em uma função f de x para y, os conjuntos x e y são, respectivamente, contradomínio e domínio, contradomínio e imagem, imagem e domínio, ou domínio e contradomínio. Preste bem atenção na palavra respectivamente, certo? Essa palavra respectivamente, ela já coloca uma condição aí, né, bem séria para vocês, certo? Vamos lá. Show de bola, a maioria acertou. Mas vamos analisar o que é que o pessoal que respondeu de maneira equivocada colocou, né? Então, teve uma pessoa que respondeu contradomínio e domínio. Então, nesse
Nessa alternativa aí, eu fiz apenas inverter a ordem. Por isso que eu chamei a atenção de vocês para a palavra respectivamente, certo? Já na opção azul, né, eu coloquei contradomínio e imagem, né? A imagem é um subconjunto que vai estar dentro do contradomínio. Então, é bom vocês lembrarem sempre o seguinte: o conjunto X, né, ele é o domínio, como está colocado ali na alternativa correta, e o conjunto Y é o contradomínio. Acontece que, dependendo do tipo de função, por exemplo, se for uma função injetiva, nem todos os elementos do contradomínio farão parte, né, serão avaliados na função f de x, certo? Aí o que acontece? Então, surge um outro conjunto, né, na verdade, um subconjunto do contradomínio, que é o conjunto imagem, tá bom? Quando a função é uma função sobrejetiva, aí nós temos uma outra situação que, nesse caso, quando uma função é sobrejetiva, todo ele acaba sendo também a imagem da função, tá certo? Isso eu comentei no vídeo lá da pré-aula, espero que vocês também memorizem bastante. Vamos ver aqui como é que está o nosso scoreboard. Beleza, João Pedro, por enquanto, está na liderança, Jailson em segundo lugar, Deb em terceiro, Irã em quarto, Carlos em quinto, né? Mas ainda temos 4 perguntas. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? O valor de f de x é completamente determinado pelo x que é passado para a função. Veja bem, o valor de f de x é completamente determinado pelo x que é passado para a função. Quando a gente passa um valor para uma função, nós dizemos que essa função está sendo avaliada, né? Ou seja, ela está avaliando um determinado valor. Pronto, verdadeiro. Gente, essa questão ela é um pouco confusa, né? Ela pode provocar alguma confusão na cabeça de vocês, e eu acho que foi isso que acabou gerando essas 3 perguntas erradas, né? Então, é verdadeiro que o valor de f de x é completamente determinado pelo x que é passado pela função. Veja bem, toda vez que uma função recebe um valor, que ela vai avaliar esse valor, o valor que ela vai tornar, né, ele só pode ser determinado por aquele x, certo? Ou seja, por aquele valor que você passa através do x, certo? Por isso que o estudo das funções ele é tão importante no contexto da ciência da computação. Afinal de contas, quando trabalha com linguagem de programação, né, eu acho que a boa parte das linguagens, se não todas as utilizam função como uma das suas estruturas, né? Então, numa função na linguagem de programação, você passa um valor para ela e essa função vai te retornar um determinado valor, ok? Vamos ver se houve mudança aqui no pódio, no score. Ó, a Débora chegando aqui na liderança, né? Pulou 2. O nosso amigo Irã também subiu, certo? Então, a coisa aqui está ficando bacana. E é porque o Irã disse que o quiz é o terror dele, né? Acho que o Irã estava escondendo o jogo. Mas vamos lá. Terceira questão. Se para todo A e B em x, né? Em x, veja que o x aqui é o domínio da função. F de A é igual a F de B, significa que A seja igual a B, essa função é o quê? Então, aí eu quero saber qual é a classificação dessa função. Eu acabei de falar um pouco dessas classificações para vocês no comentário de uma questão anterior. Então, nós temos aí objetiva, injetiva, sobrejetiva e identidade, né? Qual será o tipo de função, né, a classificação da função que, né, beleza, a maioria acertou, né, função injetiva. Então, gente, toda vez que você se deparar com a função que é injetiva, a primeira coisa que você deve ter em mente é o seguinte: bem, uma função ela é injetiva quando todo valor, né, do domínio, né, vai estar associado, né, aliás, todo valor do domínio estará associado a pelo menos um valor lá no contradomínio. Ou seja, no contradomínio, a gente pode dizer que cada valor do contradomínio estará associado a, no máximo, um valor do domínio, certo? Quando a gente fala domínio, contradomínio, fica um tanto confuso, mas eu acho que dá para vocês entenderem, certo? Então, se eu tenho uma função, uma determinada função f, e o f de A é igual a f de B, isso implica que A e B são valores iguais, certo?
Ou seja, não tem como, numa função injetiva, eu ter um f de A e f de B, em que o A e B sejam valores diferentes, certo? E aí é bom lembrar também daquele comentário que eu fiz lá no vídeo a respeito da representação das funções utilizando grafos, né? Então, se eu tenho uma função que é uma função injetiva, eu vou ter o quê? O grafo ordenado, aliás, o grafo ordenado, que você pode utilizar para representar a função, grau de entrada de cada vértice que representa o contradomínio da função vai ser igual a 1, né? Entendido? Bom, vamos ver se houve mudanças, né? Opa, temos aqui, a Deb continua mantendo a liderança, o Jailson ganhou um foguinho porque ele já acertou a maior sequência de respostas, né? 3 respostas, parabéns, Jailson. Né? João Pedro subiu uma posição, beleza, o nosso amigo Irã também está aqui ainda, né? O Carlos, vamos lá. Avançando, penúltima questão, o diagrama abaixo representa que tipo de função? Eu tenho aqui um diagrama, conjunto A, conjunto B, uma função f qualquer que estabelece um relacionamento entre esses elementos, e observem que todos os elementos do domínio da função estão associados a algum elemento do contradomínio. E tem um detalhezinho importantíssimo aqui no contradomínio, ok? Então, que tipo de função é essa? Né? Seria uma função injetiva, objetiva? Show! A maioria acertou também, né? Função sobrejetiva. Mas vamos analisar as alternativas erradas, né? Então, a alternativa vermelhinha, o triângulo e o losangozinho. Bom, aquela função não é uma função injetiva, por quê? Então, vamos acho que não sei se está dando para vocês verem aqui o gráfico. Por que ela não é uma função injetiva? Porque bem aqui no contradomínio, né, eu tenho esse elemento cinzento que está associado a mais de um elemento do domínio. Então, essa daí é a principal propriedade que você precisa observar quando você está analisando, certo, se uma função é injetiva ou sobrejetiva. Uma função em que um elemento do contradomínio está associado a mais de um elemento do domínio, ela não pode ser injetiva, ela é sobrejetiva, certo? Bom, se a gente fosse representar essa função, né, esse diagrama, utilizando grafos, vocês iam observar que o vértice do elemento cinzento ia ter qual grau de entrada? Ia ter o grau 2, né? Então, como eu havia falado para vocês ainda há pouco no comentário da questão anterior, quando eu tenho uma função injetiva, e eu vou representar essa função através de um grafo orientado, o grau de entrada dos elementos, dos vértices que representam os elementos do domínio, aliás, do contradomínio, vai ter grau 1. Isso no caso de uma função injetiva. No caso de uma função sobrejetiva, pode ser, né, na verdade, maior do que 1, como vocês estão observando aqui. Beleza? Bom, a outra alternativa que foi colocada de maneira equivocada, né, por uma pessoa apenas, é a objetiva. No caso de uma função objetiva, meus caros amiguinhos, ela é objetiva quando ela é, ao mesmo tempo, uma função injetiva e uma função sobrejetiva, certo? Então, nós podemos ter, tranquilamente, opa, tem gente chegando atrasado, né? Se chegar atrasado para aula online é complicado, né? Bom, Leonardo, seja bem-vindo, né? Gente, escreve aí no chat qual é o PIN do nosso Kahoot, que eu acho que ainda dá tempo o Leonardo, pelo menos, participar de uma ou duas questões. Aliás, da última questão, certo? Então, Leonardo, seja bem-vindo, né? Você vai pagar uma prenda, você vai ter que ligar a sua câmera e dançar uma Macarena pra gente, porque chegou muito atrasado, tá certo? Bom, depois a gente brinca sobre isso. Bom, gente, então, voltando aqui ao comentário sobre essa questão. Uma função ela é objetiva quando ela é, ao mesmo tempo, sobrejetiva e injetiva. Bem, é sempre bom você lembrar quais são as propriedades que caracterizam cada tipo de função, né? No caso da função injetiva, eu tenho todos os elementos do meu domínio, eles estão associados a, no máximo, um elemento... Aliás, eu tenho os elementos do contradomínio estão associados a, no máximo, um elemento do domínio. Já numa função sobrejetiva, todos os elementos do contradomínio estão associados a pelo menos um elemento do domínio, certo? Então, lembre-se sempre dessa
dessa propriedade, vocês jamais vão errar. Bom, e quando ela for bijetiva, ela tanto vai ter a propriedade da função injetiva, como também a propriedade da função subjetiva. Beleza? Bem, vamos aqui adiante para a última pergunta do nosso quiz. A Débora ganhou um foguinho porque ela respondeu a maior sequência, correto, né? 4 respostas, parabéns, Deb. Mas, em compensação, ela perdeu uma posição. Talvez tenha sido a velocidade, mas o negócio aqui está pau a pau. E o déficit subiu uma posição. Vamos lá. E agora a questão que vai decidir o nosso pódio. Verdadeiro ou falso? Para provar que f é uma função sobrejetiva, suponha f de A igual a f de B e mostre que A igual a B. Gente, essa daí é para todo mundo acertar. Porque já foi comentado numa questão anterior algo a respeito disso daí. Pelo amor de Deus, se todo mundo não acertar, eu vou ficar profundamente decepcionado com vocês. Ai, estou decepcionado. Gente, é o seguinte, olha, é falsa, por quê? Para mim provar que uma função é sobrejetiva, né, eu deveria, né, apenas verificar se eu escolhendo um determinado elemento do contradomínio, existe algum elemento do domínio que está associado a ele, certo? Seria essa a prova que você deve utilizar para provar que uma determinada função é sobrejetiva. Na verdade, é para você provar se uma determinada função é injetiva. Então, quando você, vamos supor, lá na tarefa que eu passei para vocês ontem lá no sistema acadêmico, pedir alguma, não pedi não, porque função não entrou naquela tarefa, vai entrar na próxima tarefa. Se você pegar uma questão que pede para você fazer uma demonstração que envolve a propriedade de uma determinada função, ela é injetiva, né? O caminho é esse. Você tem que supor que um f de A é igual a f de B e tem que mostrar que esses dois são iguais, certo? Bom, no nosso... Eu vou comentar algumas... isso daí vai ficar bem mais claro. Inclusive, eu vou mostrar com vocês, tá bom? Bom, chegando ao final do nosso Kahoot, vamos ver como é que ficou o nosso pódio, né? Em terceiro lugar, o João Pedro, parabéns, João. De 4 acertou 5. Deb acertou todas as questões, mas deve ter sido a questão da velocidade. E o primeiro colocado foi o Jailson. Parabéns, Jailson. Parabéns, Deb. Né? O Irã ficou em quarto, o Deb ficou em quinto. Parabéns a todos. Beleza? Vocês podem observar que o primeiro e o segundo colocado, né, acertaram todas as questões. Parabéns, parabéns. Só a questão da velocidade. Vamos ver aqui o relatório do Kahoot. Muito bem, ó. Todos os foi muito bem. Permita que os jogadores melhorem seus resultados, competindo contra essas pontuações, beleza? Então, não teve nenhuma pergunta difícil, certo? Parabéns a todos. A maioria dos jogadores respondeu a todas as perguntas corretamente. Show de bola, sinal de que vocês prestaram atenção na videoaula, né? E agora eu vou encerrar aqui a nossa apresentação. E, né? Gente, já são 11h30. Vamos dar aquele nosso tradicional intervalo de 10 minutos, tá bom? É o tempo que vocês vão tomar um café, vão fazer alguma outra coisa, eu também. E quando for 10h40, nós voltamos para o segundo tempo da aula, tá bom? Então, vou só parar aqui a gravação por um instante, certo? E aí, daqui a 10 minutos, a gente está de volta, beleza? Deixar aqui a mão, né?